dia, meus queridos irmãos. Um domingo de sol, de bênção. Aqui tá bastante vento, mas eu acredito hoje estou mais próxima, depois para explanar a palavra, mais próxima da entrada do som, e vou procurar falar um pouquinho mais alto, apesar da minha voz sempre ser mais baixa, mas vou tentar falar um pouco mais alto, que eu vi que ontem ficou muito baixinho, bem ruim. Eu saúdo os meus irmãos na paz do Senhor Jesus, Luciana, Márcia, Deuseli, Maria, Renato Bertolini, Lidiane, Aline. Que o Senhor abençoe esse domingo. Domingo normalmente é dia de um almoço especial, não que os outros dias não seja, mas o domingo a gente capricha mais, porque a família sempre está reunida, né? Apesar que nesse tempo de pandemia tá difícil de reunir a família. Eu mesmo sinto muita falta dos meus familiares, até Mariluza que estiver em casa e consigo dar um pulo aí pra gente conversar um pouquinho e agradecer, né, a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Silvino, saudade do meu cunhado, dos meus cunhados, Renato eu tenho visto mais. E dos meus irmãos, né, Lidiane, Gilberto, que a gente estava sempre em contato, Diaconisa Dolores, todos os irmãos que são família, que a gente convive todos os dias, irmã Márcia, irmão Marcos, a Flávia, Tiago, né, filho da nossa irmã, enfim, irmã Wanda, que a gente tem falado por mensagem também, que a gente sente falta de estar junto, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, cultuando a Deus. Então, o Senhor tem preparado esse momento para a gente cultuar através da live. Eu sei que não é a mesma coisa de estar no contato, corpo a corpo, mas a gente fica feliz de ver o rostinho dos irmãos, de saber que vocês estão bem e que a família está sendo representada por cada um de vocês. Então, eu acredito que todos os meus irmãos que tinham que entrar já entraram, os que eu não falei o nome, que eu não consigo ver as fotos aqui, a Santuza sempre tem entrado, não aparece a foto dela, a irmã Cleide, a irmã de Janira, e alguns irmãos que a gente já deixou ali a lista para estar orando por todos, né, que tem acompanhado, que tem seguido as orações. Então hoje eu vou deixar aqui a palavra, depois vou sentar ali um pouquinho para os irmãos ver meu rosto também, né? Que eu acredito que os irmãos ficam felizes. E a palavra hoje fala sobre a obediência dos recabitas, que é dada a Judá como exemplo. Então os recabitas eram um povo nômade, sem casa, sem lugar, cada dia num lugar. E o povo de Deus, né, que nós vamos ver, depois vou explanar a diferença. Então aqui a palavra diz assim, era Deus falando com Jeremias, que era profeta. Então a palavra fala assim, a palavra que veio do Senhor a Jeremias, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Então Joaquim era rei de Judá. E Deus disse então a Jeremias, vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor. Então eles não cultuavam a Deus. A uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Aí tem, depois eu deixei aí no post toda a palavra, os irmãos lê que é bastante extensa, e eu vou deixar alguns versículos aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instruções para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando,
e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, ei que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Então aqui Deus falou para o profeta Jeremias o exemplo desses recabitas, que eles receberam um mandamento dos seus pais e Deus então fez ali uma prova para aquele povo ver a diferença, que os recabitas eles guardavam a palavra do pai dele. E qual foi o exemplo que Deus deu? Falou para Jeremias, Jeremias, fala para eles beber vinho, leva eles até a casa, meu templo, coloca vinho na presença deles e fala para eles beberem. E ali eles falaram para Jeremias, não, nós não vamos beber vinho, porque nosso pai nos deixou esse mandamento, então nós estamos aqui obedecendo. E eles não aceitaram esse vinho. E por causa da ordem dada do seu pai, de Jonadab, e o filho de Recabe, que eles não deveriam então beber vinho. E mesmo dentro da casa do Senhor, o Jeremias falando para eles que o Senhor tinha falado para eles beber vinho, eles não aceitaram. Eles obedeceram o que o pai tinha ditado para eles. Então nessa mensagem, Deus ele utiliza dos exemplos para falar sobre Israel e a sua incapacidade de obedecer, sobre a desobediência deles. Então, meus irmãos, o que o Senhor colocou na minha mente, na minha alma, no meu coração, dentro dessa palavra? Como nós, como Israel, porque Israel é o povo de Deus, é o povo que serve a Deus, o Deus vivo, que fez os céus, a terra, que nos deixou essa palavra bendita para a gente ouvir, para a gente meditar e para a gente praticar e obedecer. E o Senhor então falou comigo, será que nós temos sido como os recabitas? Ou será que nós temos sido como Judá? Um povo desobediente, um povo que, mesmo conhecendo a palavra, não segue segundo a palavra nos ensina. Então nós não podemos ser como esse povo de Judá, que Deus estava falando com eles e eles não escutavam, eles serviam outros deuses, eles faziam tudo diferente, designado para eles. Então essa palavra, ela nos exorta e obedecer a Deus. E ver o exemplo desses recabitas, deste povo nômade que andava de um lado para o outro, não tinha parada, mas que obedecia aquilo que os pais tinham dado, né? A tradição deles. Não que isso
a gente vai obedecer tradição, mas aqui Deus, então, ele dá um exemplo para aquele povo, que ele deixou a palavra bendita dele para eles obedecer, mandava profeta, Jeremias era profeta, então ele mandou ali Jeremias falar com a diferença, né? O exemplo daqueles recabitas que não quiseram beber vinho, e então para esse povo. E também Deus dá, vai ser publicado Timóteo 4:7, que fala sobre a gente acreditar em fábulas, em tantas coisas que nós vemos hoje que o homem produz por conta própria. Irmãos, tudo que não tiver dentro da palavra do Senhor, nós devemos estar fora, não dar ouvido, porque a palavra do Senhor fala que nos últimos dias haveria comichões nos ouvidos, até daqueles que conhecem a palavra, para não seguir, para mudar, para dar ouvido para fábulas, para coisas que não é de Deus, que não está na palavra, para acreditar. Então tudo isso nós precisamos observar. O que o Senhor hoje está nos instruindo? A observar e a obedecer. Porque se nós não conhecemos a palavra, não tem como nós obedecermos, porque nós não conhecemos. Mas quando nós conhecemos, então nós precisamos falar, não, peraí, isso daqui o Senhor me ensina que não é assim. Então eu vou seguir, independente se a multidão falar para mim, não, você tem que vir junto com a gente. Não, eu vou fazer conforme a palavra do Senhor me ensina e me ordena. Então essa passagem, irmãos, é passagem de ensinamento, de exortação para nós. Eu acredito que todos os meus irmãos, as orações, têm uma Bíblia em casa. Então quando alguém começa a falar alguma coisa que está fora da Bíblia, fora da palavra, não aceita. Ser mal educado, não, você vai falar, olha, meu querido, a palavra de Deus me ensina diferente, minha querida, não é assim, você precisa conter. Porque nós vemos tantas coisas aí que está acontecendo, essa pandemia, tantas outras coisas que acontecem por obediência, por pecado, pelo povo, muitas vezes, obedecer a palavra do Senhor. Eu sei que a palavra do Senhor é difícil para a gente seguir, é difícil para obedecer, mas nós queremos entrar lá nos céus com o Senhor, como Jesus nos ensinou, andou aqui. Então nós precisamos obedecer e tentar praticar o crucifixo. Amém? Então aqui nós vemos que a verdade de Deus é a palavra de Deus. E a nossa fé pessoal em Jesus Cristo, que é o mediador entre os homens e Deus. Então somente Ele pode nos mediar, interceder. É a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir, entender. Se nós não entendemos, dobrar o joelho e pedir ao Senhor, Senhor, eu quero entender melhor essa palavra. E Deus vai dar, através do Espírito Santo, Ele vai te dar. Ele vai esclarecer. Ele vai trazer na sua mão aquilo que você precisa aprender para obedecer. Amém, irmãos? Então é uma palavra de exortação para a minha vida, em primeiro lugar, porque a palavra sempre fala que ela vem primeiro para nós, para depois ir para os ouvintes. Então essa palavra primeiro vem para o meu coração, para a minha vida. Será que eu tenho obedecido o Senhor? Será que eu tenho feito conforme o Senhor tem me ensinado? Então é uma reflexão para nós nesse dia, nessa semana, nesse mês, para nós refletirmos, Deus, eu preciso fazer o que o Senhor me ensina e nos voltar mais para a palavra do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa hora eu quero abençoar os meus irmãos que têm aí orado conosco dias. Eu sei, Pai, que essa é uma palavra de exortação para a nossa vida, para o nosso coração. Que os nossos irmãos recebam essa palavra com amor, porque é do Senhor, essa palavra não é minha, é o Senhor que está nos ensinando. Pai, que nós possamos a cada dia crescer, Pai, espiritualmente. E essa palavra é uma
conhecimento, de entendimento, de obediência, que os meus irmãos, Senhor, possam saber que quando nós obedecemos o Senhor, como o Senhor prometeu aqui para esse povo, que o Senhor seria com eles todos os dias, com aqueles que viriam, com gerações vindouras, que assim seja nas nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra se faça, Senhor, verdade em nós, e que os nossos futuros filhos, netos, nossas gerações possam, Pai, ó Deus amado, através da nossa obediência, receber, Senhor, a bênção. Pai, abençoa os meus irmãos, visita os hospitais, os doentes, os enfermos, Pai, cuidando, levantando, fazendo, Senhor, milagre na vida daquele que precisa, Pai. Através das nossas orações, nós cremos que o Senhor faz, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Senhor, fica conosco nesse dia, abençoa os meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ficam com Deus. Amo vocês. Falei demais hoje, mas era necessário.